Queiroz me convidou aqui para falar um pouco sobre o que eu tenho feito no dia a dia ao longo dos últimos anos. Eu trabalho para Red Hat Software, sou remoto, trabalho de casa, e eu, além das tarefas que eu tenho como funcionário da empresa, lidando com clientes, eu trabalho no grupo de tempo real, onde a gente produtiza o kernel Linux e outros componentes para atenderem a empresas financeiras, etc., que têm necessidade de um sistema com resposta determinística. E como parte dessas tarefas, a gente tem interesse em sempre entender o que faz o sistema se comportar de forma não determinística, e para isso a gente utiliza ferramentas de observabilidade, ferramentas que permitem você tentar extrair informações usando uma variedade de componentes do sistema, componentes pré-existentes, componentes que nós criamos e componentes que a gente auxilia no desenvolvimento, coordenando um esforço entre várias empresas. Vou tentar falar um pouco sobre esses detalhes e dar alguns exemplos dessas ferramentas com saídas dos comandos e coisas mais. A motivação é basicamente você ter sistemas computacionais mais e mais complexos. E também o fato do Linux ter sido utilizado em uma quantidade crescente de cenários, desde um smartphone até um supercomputador. Isso é uma descrição prosaica sempre feita. Mas hoje ele também tem sido utilizado em outros cenários, nos quais ele substitui também dispositivos de rede, fazendo funções como virtualização de funções de rede. Ele assume o papel do switch, assume o papel de N outros componentes em sistemas virtualizados. Essa URL aqui embaixo é essa apresentação que está disponível, para quem quiser baixar depois. No final também vai ter o link novamente, que é uma série dos comandos que vocês podem depois tentarem utilizar. Esse mapinha aqui, pequenininho, tem um usuário dessas ferramentas e de outras tantas ferramentas existentes, a maioria delas estão listadas aí, que trabalha para Netflix e utiliza essas ferramentas para tentar melhorar a maneira como tanto os clientes do Netflix quanto os servidores, toda a infraestrutura deles de provisionamento do serviço de vídeo através da internet funciona. Então vocês vão ver uma série de uma pilha aqui de aplicações, passando por biblioteca do sistema, a interface para chamar serviços do kernel, ou aqui você tem essa parte que tem o sistema do kernel. E daí você tem uma série de ferramentas. As ferramentas que eu tenho trabalhado são essas agrupadas com esse nome, Perf. Mas tem uma série de outras, F-Trace, SystemTap, uma série de ferramentas e aqui ele aponta onde essas ferramentas são mais adequadas para você utilizá-la. Então, se você olhar, por exemplo, o Perf aqui, você pode utilizar ele para obter informações e fazer tracing, obter contadores, depuração, nessas camadas todas aqui, e num número de camadas crescente. Tá. O ponto principal com essas ferramentas é o custo de observação. Alguns slides na frente a gente vai ver como uma tarefa, um workload específico, simples, ele executa, quanto tempo ele gasta numa situação em que ele não está sendo observado e numa situação em que ele é observado com uma ferramenta tradicional, com infraestruturas mais antigas no kernel, e como com essas novas infraestruturas utilizadas pelo Perf. Então, porque uma preocupação grande é quando você observa um programa em execução, você vai potencialmente, eu diria até certamente, alterar o que você está observando. Então você quer reduzir o custo tanto quanto possível dessa observação. Você quer reduzir a quantidade de recursos computacionais, de memória,
poder de processamento, que ele não altere de forma significativa os caches, toda a hierarquia de cache do processador, etc., para que a observação lhe dê informações que lhe ajudem a compreender ou a resolver problemas, e não a entender como funciona aquilo que você está observando quando ele está sendo observado. São alternativas, em uma série de casos, são alternativas a ferramentas existentes, com custo mais barato para observar o que está sendo feito, mas usa infraestruturas relativamente novas no kernel, como, por exemplo, o kprobes, que vai permitir que você coloque em funções dentro do kernel breakpoints, como você colocaria no depurador, mas que você não vai parar a execução do kernel. Você vai simplesmente, quando chegar naquele ponto que você especificou, coletar alguma informação e armazenar em algum lugar com o menor custo possível, e a execução do sistema continua como se nada tivesse ocorrido. Esse uprobes é uma infraestrutura que veio depois, que permite fazer essa mesma coisa, mas agora com programas, não no kernel. Você vai colocar isso no servidor web, você vai pegar uma função de SSL para verificar quando ela está sendo chamada e vai pegar um backtrace ou vai ler valores de variáveis quando isso ocorrer, se você tiver as permissões necessárias. E mais está sendo incorporado a esse eBPF, que eu vou descrever brevemente, e o Intel Processor Trace. Eu vou fazer algumas demonstrações, e durante essas demonstrações tentar falar um pouco sobre quem é o público-alvo, porque em muitos casos você vai usar essas ferramentas como um estudante, simplesmente para tentar entender o funcionamento, ou como um administrador de sistemas, para tentar obter mais informações a respeito de por que algo está funcionando lentamente, ou por que a interação com a rede não está da maneira que eu esperava, ou por que mudou o comportamento, em certo horário, qual é a interação entre componentes do sistema. Isso também é uma tarefa que vai ser para um desenvolvedor, ele está começando e as coisas não estão ocorrendo como ele esperava, e mesmo administradores de sistemas que podem obter informações que vão ser úteis na comunicação com os desenvolvedores desses componentes. Aqui vem um ponto falando com o número de alterações contribuídas por funcionários de organizações para o kernel Linux, em algumas versões recentes. A versão 4.1, a 4.2 e a 4.3 até o Release Candidate 4, que é de ontem ou antes de ontem. Tem mais estatísticas, o número de empresas é muito grande. Eu solicitei as 10 empresas por número de alterações. Isso não é 100% representativo, porque muitas vezes as modificações são numerosas, mas elas não são de criticidade ou correção de bugs, ou às vezes são só alterações para melhorar a compreensão do código, etc. E podem inflar a contribuição de uma empresa ou de outra. Mas, como essas ferramentas, e isso é outro ponto interessante, essas ferramentas que eu estou descrevendo, elas são desenvolvidas dentro do repositório de código-fonte do kernel Linux. Essa é uma novidade, foi uma das primeiras ferramentas a serem feitas assim. Anteriormente, os fontes do Linux iam só com o código do kernel, drivers, os sistemas de arquivo e outras coisas em nível de kernel. Mas o perf ele veio porque vem sendo desenvolvido assim, porque é uma tentativa de fazer com que os desenvolvedores do kernel que implementam as características no kernel para a observabilidade também façam as ferramentas, ou pelo menos implementem uma ferramenta que demonstre como essa nova interface fornecida pelo kernel deve ser utilizada. Ultimamente, basicamente, Intel e Red Hat, e mais recentemente Samsung, no kernel especificamente, e no diretório tools path, que é uma dessas ferramentas nos fontes do kernel estão localizadas, você vê que lá no início também é basicamente Red Hat e Intel, só que você vê um pouco agora as empresas que trabalham com smartphones, Huawei, LG, Google mesmo, aparecem, elas contribuem com o desenvolvimento dessas ferramentas. Uma contribuição recente da Intel, o Intel Processor Trace, nos processadores mais recentes da Intel, da microarquitetura Broadwell, a
agora está sendo substituída, atualizada para a microarquitetura Skylake, ele vem com uma funcionalidade que permite que você peça ao processador para que ele registre numa memória dedicada a isso, com circuitaria específica, um trace preciso de todos os branches que o processador toma. Então, isso é um volume de dados muito grande. A integração com as ferramentas foi feita de tal forma que você possa especificar quando isso deve ser ativado. Ela é extremamente comprimida, então essas informações vêm de uma forma que precisam ser posteriormente processadas para entender o que estava rodando naquele endereço de memória naquele momento. Então, existem outros componentes dessa infraestrutura que dizem quando, por exemplo, um processo foi trocado por outro, e daí você, verificando o tempo no qual cada um evento desse ocorreu, você consegue associar o que estava ocorrendo ali foi naquele processo, foi naquela posição, eu sei qual é a função, e terá algum tipo de informação coerente a respeito disso. Uma contribuição recente do Google, análise de código JIT. Então, você tem Java uma linguagem interpretada, mas ele vai gerar código binário nativo e vai transferir o controle para aquilo ali. Então, tem que haver algum tipo de integração entre um profiler ou um tracer para entender que naquela posição de memória o que estava rodando era aquele código, e esse código tem um mapa de funções, e com isso você vai conseguir entender o que estava ocorrendo ali, que variável estava sendo acessada, ou que função estava sendo acessada. Isso vai ser útil para os desenvolvedores dessas ferramentas ou usuários que queiram colaborar com esses desenvolvedores e tentar entender o comportamento de um sistema. Uma contribuição recente da Huawei, integração com eBPF. Então, mais recentemente, um sistema no kernel que inicialmente era direcionado para agregação ou filtro de pacotes de rede no kernel, ou você usa um TCP dump, um Wireshark, ou etc., o volume de dados pode ser muito grande. Então, você pode criar uma expressão, compilar essa expressão numa linguagem interpretada e carregar para o kernel e dizer, toda vez que um pacote chegar, você veja se esses valores, se é TCP, se a porta é tal, e daí você captura uma certa quantidade de bytes, e daí você reduz, na origem, esse volume de dados. Mais recentemente, transformaram isso em código nativo, não é mais uma linguagem interpretada, que a máquina virtual no kernel só vai verificar se esse bytecode nativo, conjunto de instruções de máquina nativo, se ele só faz jump para frente, tem uma série de mecanismos para evitar que você possa utilizar isso como um mecanismo de coleta de dados de forma indevida. A Huawei está fazendo com que esse mecanismo que estava sendo utilizado a princípio como para captura de pacotes e reescrita no kernel de algumas funções da pilha de rede possa ser usadas também em conjunto com o perf para usar toda a infraestrutura que o perf permite, e algumas delas eu vou estar demonstrando aqui. Por exemplo, ele quer que quando uma certa função seja executada no kernel, ele comece a fazer tracing, e tracing filtrado com base em um conjunto de regras que vão estar executando como código nativo. Então, o impacto que isso vai ter na coleta, no que você está observando, vai ser reduzido ao mínimo. A ferramenta mais básica chama-se stat. Ela, basicamente, você vai executá-la, é como se fosse um time. Um executivo, o programinha time no Unix clássico, você faz time e um programa qualquer, e quando o programa terminar, ele vai dizer quanto tempo o programa executado usou. Nesse caso, ele vai, se você faz só perfstat e não passa nenhum outro parâmetro, ele só vai rodar isso aqui, isso era só para compilar essa apresentação. Ele vai dizer que para compilar essa apresentação, ele gastou 1.65, ele tem uma precisão bem grande, nanosegundos, de tempo que foi gasto para isso. E vai dizer, vai contar por default uma série de contadores aqui. Então, ele basicamente começa o programa, começa a contar esses eventos, no final ele diz quantos desses eventos ocorreu. Então, ele vai dizer que foram essa quantidade de instruções para isso aqui, quantas instruções por ciclo, qual foi a velocidade que ele calcula a partir dos ciclos que ele executou nesse tempo, quantas CPUs ele utilizou e assim sucessivamente.
Isso aqui já pode ser útil para você comparar, por exemplo, uma versão de um programa com uma versão subsequente. Se ela está gastando mais ciclos ou menos ciclos, se o algoritmo que você modificou melhorou o seu programa ou se ele piorou, e daí você vai tentar entender. Isso é a coisa mais básica que você pode fazer com essa ferramenta. Você pode especificar quais são os eventos que você vai utilizar e você pode também ter alvos diferentes. Naquele caso anterior, eu cheguei aqui e disse qual é o programa que eu quero executar e contar os eventos. Nessa outra parte aqui eu fiz uma coisa um pouco diferente. Eu fiz o seguinte, eu disse que é para ele contar os eventos que ocorrem no sistema como um todo, com esse "-a", todas as CPUs, enquanto esse programa rodar. Então, durante 1 segundo, eu contei os eventos que ocorrem no sistema como um todo. Nesse caso, ele já disse que ele usou todas as 4 CPUs disponíveis, porque nesse caso ele está contando tudo que ocorre no sistema, o que o kernel está fazendo, o que o browser está fazendo, tudo que está ocorrendo no sistema. Se você vem... ali você estava, em linhas gerais, a gente viu alguns contadores cujos valores são calculados ou pelo próprio processador, como uma parte do processador lá, tem silício lá no processador, tem circuito no processador que está contando isso, independentemente do que está acontecendo, em paralelo, dedicado só para isso. E tem outros que são coisas que o sistema operacional conta. Por exemplo, quando você acessa uma área de memória, a memória não está um endereço lá, uma região de memória, essa região de memória não está em memória, ela está no disco, ele vai ter que trazer isso é um evento chamado um page fault, e ele vai contar isso, e você vai ver isso aí. Nesse caso específico aqui, é um outro exemplo de eventos com esse nome aqui. E esse ex4 é o nome do sistema de arquivos que é utilizado em sistemas Linux hoje mais comumente. Então, eu disse que eu queria que ele rodasse e visse no sistema como um todo eventos que casassem com esse globin aqui. Então, ele contou durante 1 segundo lá e deu 39 alocações de inode, uma alocação de bloco, etc, etc. O X4 foi um exemplo de um subsistema no kernel que foi desenvolvido depois que a infraestrutura do Perf estava disponível, depois que a infraestrutura do ftrace, de tracepoints, estava disponível. Então, os desenvolvedores dele já usaram de forma extensiva essa funcionalidade. Então, para desenvolver o sistema de arquivos, eles deixaram de usar printf, aqui e ali, e contadores, etc., ad hoc, e passaram a usar essa infraestrutura que foi feita com o objetivo de fazer isso da maneira mais eficiente possível. Então, administradores de sistema hoje podem usar esses tracepoints para fazer scripts e analisar de forma mais precisa o que está ocorrendo no seu sistema, usando os mesmos pontos de interesse espalhados pelo sistema, por quem o desenvolveu. Se você usar essa ferramenta perflist, você vai listar quais são os eventos que existem. Aí ele está listando uma série de eventos de software, alguns eu citei, page faults ou outros lá. Você listando, você vai ver que existe uma série de subsistemas no kernel que já fornecem tracepoints que podem ser úteis em casos específicos. Então, por exemplo, tem 600 eventos de syscalls. Então, para cada syscall, na entrada, você pode dizer, se chamar isso aqui, eu quero ser chamado. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, dizer que toda vez que um arquivo for aberto no seu sistema, eu quero ser notificado, quero saber quem foi que abriu esse arquivo, quero saber qual é o nome do arquivo, etc, etc. E outros subsistemas, como esse, que é para Wi-Fi, esse outro também, o X495, virtualização, driver de vídeo. Ele está sendo utilizado pelos desenvolvedores de forma extensiva como uma ferramenta de desenvolvimento das características e, posteriormente, pode ser utilizado para entender o funcionamento desses sistemas. Aqui um outro gráfico do Brandon, ele é bom com gráficos, onde ele lista quais são as áreas do kernel onde existem tracepoints e qual é o prefixo desse tracepoint. Então você pode olhar coisas no sistema de bloco, no SCSI, de rede,
Em praticamente quase todos os lugares. Você pode estar olhando isso aí. Esses são os 3 points, são os eventos que os desenvolvedores já colocaram lá. A gente vai ver a seguir que você pode criar novos eventos de forma dinâmica. Você pode criar um novo evento em um lugar arbitrário. Existem alguns lugares que você não pode colocar, e para você colocar, você vai precisar ter a permissão adequada. Mas toda a funcionalidade que a gente está descrevendo e a possibilidade de contar esses eventos vale para todos esses que vocês estão vendo aqui e para outros que forem colocados. A gente vai colocar alguns depois. A segunda ferramenta mais básica é para você não somente contar os eventos, mas você fazer a amostragem desses eventos. Então, você vai ter uma frequência de amostragem e de tempos em tempos você vai, de forma randômica, para evitar pontos cegos, amostrar esse evento e guardar quando foi que ele ocorreu, em que CPU, qual era o processo. Potencialmente, você pode pedir uma série de outras informações. Você pode, por exemplo, pedir que ele guarde um backtrace para cada vez que for chegar em um determinado ponto. Depois você vai fazer uma análise para ver quais são os casos mais comuns que levam até aquele ponto. A gente vai ver um exemplo disso aí. Então, basicamente, você vai executar perf record. Nesse caso, eu olhei qual era o PID, o identificador de processo do browser, e disse, ó, durante 30 segundos, colete amostras desse cara aqui. Que tipo de amostras? Quando você não especifica nenhuma, quando você não coloca aquele "-e", ele vai pegar ciclos de processador. Mas eu poderia pedir assim, toda vez que o Firefox acessar a rede, para mandar um pacote, você me diga qual foi a sequência de funções no Firefox que levou à transferência desse pacote, qual era o tamanho dele e, potencialmente, o conteúdo desse pacote. Essa está pequenininho, mas é a interface padrão do programa que vai analisar os dados coletados pelo perf record. Então, o registro, o record, ele vai tão rápido quanto possível fazer a amostragem do que você especificou e vai guardar no arquivo. De tal forma que você tente não influenciar o que está ocorrendo, fazendo o processamento adicional de procurar saber qual era o nome da função, todo esse processamento adicional fica para depois. Potencialmente pode ficar para depois em outra máquina. Então, por exemplo, eu posso entrar num celular, num smartphone qualquer, com um Android, coletar os dados lá e depois processar esses dados numa outra máquina que tem bem mais poder computacional, etc, etc. Então, no caso aqui, eu olhei o que tinha sido capturado para aquele browser, e daí a biblioteca aqui veio o libshow, aí está dizendo qual era o nome da função, ele entende C++, então, por exemplo, aqui foi JavaScript, o que ele mais estava fazendo no browser, nesses 30 segundos, era alguma coisa de JavaScript. E daí vai, o que ele estava fazendo aqui, ele estava fazendo a exclusão mútua, com um mutex, sei lá. Aqui eu não dá para saber o que é, porque eu não pedi para que ele coletasse os backtrace, mas eu poderia fazer isso. E aqui, se eu especificar uma maneira diferente de agrupar essas amostragens, eu vou ver aqui por nome do programa e pela biblioteca aqui. Então, por exemplo, quando você roda quando eu pedi para olhar aquele Firefox, na verdade eu pedi para olhar uma série de threads que estão envolvidas num browser. Um browser tem muitas threads que vão fazer N coisas. Então, por exemplo, não tinha feito isso antes, mas aqui tem um que faz análise, outro que é uma thread para fazer transferência de dados pela rede, outro que vai ser provavelmente um decoder de imagens. Então, ele divide as tarefas em várias threads e você vai entender quais dessas threads estão fazendo o quê e quanto tempo está gastando do evento de interesse. Fazendo isso, eu, como nunca tive interesse em browser, aprendi um pouco como o browser funciona, só olhando essas informações aqui. Muitas vezes, na maior parte das vezes, você vai ter que ter algum domínio sobre a área que você está trabalhando para fazer melhor uso dessas informações apresentadas. Porém, como no meu caso, que não tinha informação nenhuma a respeito de como o browser funciona, quer dizer, eu sabia que ele deveria usar várias threads, potencialmente, para cada aba, mas isso eu imaginava. Ou que ele ia ter uma thread que ia fazer decodificação de uma imagem, ou sei lá. Aqui eu posso ver isso em ação e posso ver que dessa thread a que mais utiliza é essa libshow aqui. Eu posso, então, procurar informações sobre o que essa thread faz para entender.
Aqui você desce um nível mais baixo ainda. Você, numa função qualquer, no caso aqui, file map pages do kernel, você vai ver as instruções de máquina e ele vai dizer qual dessas instruções de máquina está gastando mais tempo. Uma implementação recente que ainda está falha, essa parte amarela aqui, é para dizer que esse código foi contribuído por um inline em C. Essa é uma informação bem mais baixo nível. Por exemplo, quem usa isso aqui são os desenvolvedores core do kernel. Por exemplo, se eu quiser saber se o Linux está usando isso aqui, eu quebro isso aqui e uma semana depois eu tenho uma reclamação. Ele usa isso aqui com frequência. Outra coisa que você pode fazer é substituir o S3. O S3 é uma ferramenta que é assim, antiga, usa uma infraestrutura também presente, não só no Linux, presente em outros Unixes, há muito tempo, que intercepta uma chamada do sistema. Então, você tem um programa, ele vai ter que fazer uma chamada do sistema quando ele precisar de algo que acesse um recurso gerenciado pelo kernel. Então, se você quer mandar um pacote para a rede, você vai ter que pegar isso aí, escrever, fazer uma sequência de eventos, de chamadas ao sistema, dizendo, conecte-se com esse outro cara, com essa outra máquina, aqui estão os dados que eu quero mandar, e usando as S3 você pode interceptar essas chamadas de um aplicativo para o kernel. Há uma alternativa a esse S3 sendo desenvolvida no Perf. Ele não utiliza a infraestrutura ptrace, que é o que o S3 se usa, então tem um custo menor. O ptrace, basicamente, você tem um monitorador, um programa, e daí você tem o programa que está sendo monitorado. Então você instrui o kernel que quando ele for fazer uma chamada, você transfira o controle para o monitorador, que vai então pedir ao kernel para ler os parâmetros, trazer para cá e depois deixar ele continuar. No caso do Perf, isso não ocorre. Quando a transferência é feita do programa para o kernel, no meio do caminho ele cata o que você instruiu a priori para ser coletado e guarda num buffer. E depois o programa monitorador vai executar. Então, como a gente vai ver no exemplo aqui simples, o custo de usar essa infraestrutura nova para fazer o que o S3 fazia anteriormente é muito reduzido. E outros benefícios são, por exemplo, poder usar mais alvos. Em vez de, como o S3, só permitir um processo ou um processo e suas threads, os processos iniciados para esse processo, você pode pedir para ele olhar o que ocorre somente numa CPU ou olhar o que ocorre no sistema como um todo, em todo o sistema. Isso potencialmente traz umas aplicações interessantes. Então, por exemplo, aqui, eu estou usando esse comando aqui, que é um comando que simplesmente vai copiar dados desse arquivo aqui, o arquivo de entrada, para esse arquivo aqui, o arquivo de saída. Ele basicamente vai ler 1 byte 500 mil vezes do dispositivo que só retorna zeros e escrever no lixo. É só para ele gerar uma série de chamadas de sistema que vão ser interceptadas e eu vou poder ver qual é o custo disso. Então, se eu não instrumento ele, eu não coloquei nada aqui na frente, nem tô olhando para ele por fora, que seria uma outra possibilidade. Ele vai dizer que ele fez isso, ele leu 512 mil registros e colocou 512 mil registros na saída. E que isso levou esse tempo com essa taxa de transferência. Se eu fizer isso com o S3, ele vai ficar 78 vezes mais lento. Há uma interferência em como esse workload executa, um custo muito alto de observar o que está acontecendo. Esse é o exemplo do pior caso, porque ele só está fazendo system call. Um programa normal não faz só system call, ele faz uma série de coisas e eventualmente interage com o sistema. Mas o que ele está tentando medir aqui é quando ele faz as chamadas. Então, num outro artigo, ele cita até 442 vezes mais lento. O que muita gente gostaria de usar o S3 mais extensivamente na resolução do problema, mas não o faz porque sabe da interferência causada. Se você fizer com o perftrace, ele vai ser 2 vezes mais lento. Ele melhorou um pouco, mas ainda tem algumas coisas que podem ser melhoradas, mas a interferência causada nele, mesmo nesse caso extremo, é bastante reduzida. Eu citei aí algumas coisas que poderiam ser feitas para melhorar isso ainda mais, mas não foram feitas ainda.
Aqui são algumas observações a respeito de permissões, porque como permite você ver tanta coisa, há uma preocupação sobre quem pode ver essas coisas. A maneira como ela foi feita, como o sistema foi feito até agora, tem uma ênfase mais em desenvolvedores. Então, muita coisa é possível fazer somente como root, e se você quiser, você pode desabilitar essas permissões e poder ver como usuário. O que essas ferramentas têm tentado fazer são, quando você utilizá-las como um usuário sem privilégios, tentar entender o que é necessário, qual que é a configuração que você tem que fazer para não exigir um conhecimento de todos esses detalhes e ele só informar você que comando utilizar para ganhar essa permissão e permitir fazer aquela coisa específica. Tem uma série de arquivos no /proc lá que vão dizer quanto de memória você pode usar para isso, se o sistema está... Esse paranoid lá, vai dizer que se for 0, ele vai permitir algumas coisas, ele tem alguns níveis que ele pode estar gerenciando o que você pode ver usando essas ferramentas. Aqui tem um exemplo, eu tentei fazer um trace de um programa, esse programa com o identificador 3330, eu estava baixando as fontes do repositório de código de um lugar para outro e tentei ver o que ele estava fazendo como usuário normal. Ele disse que não conseguiu fazer algumas coisas e deu uma dica para fazer isso aqui. Faça isso que você vai conseguir. Então, e à medida que você vai fazendo, ele vai encontrando outras coisas que você precisa fazer até que você chega ao ponto em que ele vai mostrar a execução. Vai dizer que ele leu esse arquivo, que é um socket, que ele escreveu para esse, quer dizer, ele está transferindo dados. Se eu tentar fazer trace do sistema como um todo, se eu não passar nenhum parâmetro ali, ele vai me pedir que eu faça uma outra configuração para que isso seja possível. E fazendo isso, eu vou conseguir ver o que está acontecendo no sistema como um todo. O que é um volume muito alto de dados. Por exemplo, aqui foi esse processo, aqui já foi outro. Ele vai dizendo o que ele está fazendo aqui. O volume é muito grande, então você tem uma série de opções nele para que você restrinja o que você quer que ele faça. Você pode misturar isso é uma coisa que o S3 não tem. Você pode chegar e misturar ele com aqueles tracepoints que eu tinha mencionado anteriormente. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Você pode, além de ver as chamadas do sistema, você pode ver quando um processo é executado ou quando há uma troca de contexto. Ele disse que era esse processo e passou para esse aqui. Então, trocou. Então, às vezes, algo não está ocorrendo com o seu sistema porque tem um outro processo que está competindo com ele. Então, você achava que ele estava executando sem problemas, mas ele está sendo executado, interrompe, vai para outro, ele faz alguma coisa, volta para você e fica nesse ping-pong. A solução, vendo isso ocorrer, pode ser você reduzir a prioridade desse outro processo ou interrompê-lo, ou rearrumar o seu sistema como administrador para que esse outro processo não atrapalhe a sua tarefa principal. Você pode fazer também sem as syscalls, para ver só os trace points. Então, aí você viu que passou a ser só a execução de um novo processo, ou a troca de contexto, ou a saída. Então, toda vez que um processo nascer, você vai ver, quando ele trocar, você vê, quando ele sair. E você pode adicionar aqui, nesse parâmetro, qualquer um daqueles outros parâmetros, daqueles outros eventos que foram mostrados. Ele vai tentar, nos parâmetros, ele vai tentar, quando tem um ponteiro lá, ele mostrar qual é o conteúdo. Por exemplo, não é de muito valor a gente ver como tinha aqui antes. Por exemplo, quando você vê aqui esse FD3, 3 eu não sei o que é, eu queria saber qual é o nome desse arquivo que ele está abrindo ou fechando. E a mesma coisa, quando você, aqui por exemplo, você tem uma requisição para fazer com que o sistema durma por um tempo, esse processo, você não sabe quanto tempo foi. Você teria que, de alguma maneira, copiar esses dados. Então, a maneira de você fazer isso, que nos leva a uma outra ferramenta, desse conjunto, a ferramenta Perf, chama Perf Probe. Agora, a gente vai adicionar
novos lugares onde dados vão ser coletados. Ele vai adicionar um novo ponto de coleta, que eu posso depois me referir com as ferramentas. Com o probe, ou com o top, ou com o record, ou com o stat, ou com qualquer um deles. Você vai criar uma nova fonte de eventos. Então, esse probe permite que você crie em qualquer lugar. Tem alguns listados lá que são críticos no sistema, e que se fossem feitos, você entraria num loop, né? Você não pode fazer probe do próprio sistema que faz probe, por exemplo. Ele vai permitir que você, por exemplo, diga que quando chegar naquele ponto lá, você colete o valor presente em uma variável. Por exemplo, você vai poder ver fazer um histograma do tamanho dos pacotes que um programa está transmitindo, é uma possibilidade. Você vai copiar. Toda vez que for transmitir um pacote, copia o tamanho do pacote. Eu vou ver qual é esse tamanho. E você pode fazer isso tanto para o kernel, quanto pode fazer isso para um programa qualquer. Isso foi desenvolvido em épocas diferentes, à medida que a infraestrutura para o kernel foi desenvolvida, primeiro com essa funcionalidade, e depois para User Space com essa outra. Aqui tem um exemplo de como usar essa ferramenta para mostrar onde você pode colocar esses pontos de parada, esses pontos de coleta de informação. Então, por exemplo, você pega essa função getNameFlags, que eu sabia que é quando o kernel vai abrir um arquivo, ele precisa usar essa função. Quando ele passa um ponteiro com o nome de um arquivo, ele chama essa função para copiar entre o kernel e o User Space kernel. E você lista e ele vai mostrar quais são os lugares aqui, 25, 26, 27, 65, 66, onde ele pode colocar e coletar alguma coisa. E se eu usar, aí ele mostra os offsets em relação ao início, onde pode ser colocado. Aí aqui agora, eu digo que naquela linha, ele colete aquela variável, que é do tipo string, e chame ela no arquivo de amostragem como pathname. Então, depois que você executou isso aqui, aí ele já diz até que você pode executar a qualquer momento uma outra ferramenta usando esse evento recém-criado, que está sendo chamado como probe VFS getName. Então, ele dá até um exemplo aqui. Se eu usar esse probe "-list", ele vai listar quais são os eventos que estão disponíveis, e nesse caso ele vai até dizer qual é o nome do arquivo e qual é a variável que ele vai coletar. Se a gente for fazer um teste agora aqui, e executar ele, dizendo para executar esse programinha aqui, que só vai atualizar a data de criação do arquivo, a data de uso do arquivo, e eu digo com esse nome aqui, eu boto um nome qualquer, poder botar meu nome ou whatever. Aí quando ele executar esse programa, ele vai interceptar quando ele passar o nome do arquivo para o kernel, e quando eu executar esse comandinho aqui, que é um outro script, ele vai dizer o que aconteceu em cada amostragem. Então, para mudar a data desse arquivo, ele teve que abrir vários outros arquivos aqui que estão relacionados a como as bibliotecas utilizadas, o link editor, etc. Mas, no final das contas, vai aparecer o myFileName. Então, eu consegui obter isso aí. Se eu juntar isso com Aí o trace, quando ele vê um evento no sistema com aquele nome, ele diz, opa, eu já posso usar aquilo. Eu posso usar aquilo para fazer a transformação do nome. Deixa eu ver aqui. Aqui. Se eu executar agora aqui, trace, ele vai conseguir descobrir que o nome é aquele. Ele já vai conseguir me mostrar. Não vai ter só um número, vai ter o nome do arquivo também. Então, mostrou como eu criar um evento e como fazer com que esse evento seja usado por uma outra ferramenta, que vai, com esse evento novo, que traduz o nome do arquivo para o descritor, conseguir mostrar isso. Tem outras coisas que precisam ser feitas ainda para... quando copiando mais outros argumentos chamados de sistema por kernel, sinalizar quanto copiar. Por exemplo, se eu quero ver o conteúdo do que está sendo escrito para um arquivo, com o S3 eu consigo, com custo alto. Mas eu posso dizer, eu só quero copiar os primeiros 10 bytes, porque eu não quero copiar todos, senão o custo vai ser ainda mais alto. Então, eu tenho que ter alguma maneira de sinalizar isso. Isso é uma coisa que ainda está em aberto.
a integração do probe com outras ferramentas. Então, o ponto de amostragem, como foi falado, é um evento novo, como outro tracepoint lá. Existem funcionalidades nessas ferramentas para permitir que você faça scripting em Perl ou Python para tratar esses dados amostrados. Então, por exemplo, aqui é um outro exemplo de uso dessas ferramentas. O ciclo de vida de um pacote de rede ping. É algo fácil de executar, que vai permitir que a gente tenha uma ideia de como ele funciona. Então, novamente, eu listo eu listo uma função que eu sei que é a função envolvida em receber um pacote ping no kernel. E daí eu listo eu alisto e vejo quais são os offsets, e lendo aqui, até os comentários me ajudam a ver que se eu for na linha 59, aqui, eu vou poder olhar o tipo do pacote. É onde eu estou testando que tipo de pacote é. E mais ainda, eu estou testando se for a flag dessa rota for um pacote ping, um broadcast. Um ping broadcast especificamente. Então, eu vou naquela função, naquela linha, e coloco lá o ponto de coleta de informações. E depois eu executo. Eu executo o perf record, dizendo qual é o evento que eu queria. E agora aqui eu peço que ele copie a sequência de chamadas de funções, um call graph, com algumas informações adicionais, e daí gero um pacote broadcast local. Então eu sei que vai chegar naquela função lá, ou deve chegar naquela função. Eu vou verificar se chegou. Aí eu venho aqui e gero o ping, e daí depois eu vejo no perf report que de fato chegou naquele probe lá que eu coloquei, e a sequência de funções até chegar àquele lugar foi essa. E para quem tem algum conhecimento de pilhas de rede, etc., vai ver aqui ele passando desde o programa no ping até a função do pinger, enviar o probe, faz a system call, entra na pilha de rede aqui, vai descendo a pilha de rede até chegar no IP output, e daí ele já volta até chegar lá. Então, você consegue ver o que acontece até chegar naquele ponto específico. Então, você poder colocar isso em qualquer outro lugar. Poder colocar isso numa função de uma biblioteca qualquer, ou numa função de uma outra função no kernel. E se você usar, tem uma opçãozinha lá que você pode dizer do lado da função qual é o nome do binário. Então, por exemplo, aqui no início, às vezes não é nem necessário. A gente já sabia mais ou menos que isso aqui deveria ser o ping, mas aqui a gente confirmou que é o ping, que ele chegou na biblioteca C, e que ele imediatamente entrou para o kernel, e todo o resto foi dentro do kernel. Usando scripts para tratar tais amostras. Então, por exemplo, depois que eu coletei esses dados, eu posso usar a ferramenta padrão, o perf record, e ver lá o que aconteceu. Mas eu posso querer fazer um tratamento adicional. Eu posso querer, por exemplo, fazer um gráfico, ou fazer, sei lá, um histograma do tamanho dos pacotes ping, ou classificar pelo destino. Isso foi uma coisa simples, foi com ping, mas poderia ser com TCP, ou HTTP, ou qualquer outra coisa. E daí eu poderia, tendo as amostras, coletando as amostras, vai gerar aquele arquivo perfdata, e daí você usa esse aqui, perfscript, e diz, gere um esqueleto em Python, e daí ele gera esse código aqui. Esse código aqui já é útil por si só, mas você pode, a partir desse código, ir trabalhando ele para colocar outras coisas. Poderia potencialmente implementar um analisador de pacotes dessa maneira. Potencialmente com um custo menor do que os pacotes existentes. Aqui tem exemplos de como fazer a mesma coisa com a parte de user space, no caso com a biblioteca padrão C. Então eu tenho como usar uma outra opção, "-f", para dizer quais são, eu digo, listei quais são as funções nas quais eu posso colocar um probe. Então, e daí depois eu dei uma olhada nas que começam com M. E daí vi aqui, aí vi que malloc é uma delas, que é a função que é usada quando você quer alocar memória num programa qualquer, eventualmente vai chegar nessa malloc, se não tiver um alocador específico. E daí eu disse que quando chegar no malloc, eu quero que ele interrompa e colete. Aí ele vai dizer, eu vou rodar e vou dizer que eu quero que ele colete de novo aqueles call chains. Quando eu executo, eu vou ver agora
que, quando chega no malloc, 45% foi para duplicar um string e 85% desses 45% foi para relacionado com essa função. Essa função, basicamente, é internacionalização, tradução de mensagens. O programa que foi monitorado é um programa muito simples. Então, boa parte do tempo, o que ele estava fazendo era só o setup do início do programa. Não era nada assim por um período mais prolongado. Se fosse um período mais prolongado, aqui estaria diferente, não estaria, mas esse bloqueio que ocorre só no início. Mas eu pude ver nesse programa o que aconteceu e qual foi a distribuição de uma maneira parecida com um fractal. Aqui você tem um pouco mais de detalhes, ele vai dizer quais são as bibliotecas do lado. E eu posso usar isso junto com outras. De novo aqui, ó, eu misturei o probe aqui, ó, todos os probes, nesse caso só tinha esse probe, que é o do malloc. E daí eu executei o sleep e daí fui ver misturado as chamadas de sistema, igual ao S3, misturado com um trace point e misturado com os mallocs. Então eu consigo agora ver na sequência do tempo o que está acontecendo entre eventos de meu interesse. Posso misturar esses eventos com as chamadas do sistema e daí conseguir ter uma ideia. Então, okay. É isso. A apresentação está disponível nesse site aqui, e esse outro site aqui tem informações gerais sobre esse projeto, sobre o que ele faz, e tem alguns outros links mais cedo na apresentação, do site do Brandon, que como ele utiliza isso aí de forma muito extensiva, tem uma série de estudos de caso, ele tem uma série de scripts usando essas funcionalidades para analisar acesso a disco, uma série de problemas. Porque muitas vezes você vai usar isso aqui, eu descrevi, as ferramentas lá embaixo. Tá? Mas se você, numa organização, alguém do suporte vai potencialmente escrever ferramentas que outros analistas de suporte mais júnior vão utilizar para coletar informações e chegar à resolução. Alguém tem questões? Alguma questão? Não é diretamente sobre o que você falou, mas às vezes a gente tem uma equipe de 3, 4 programadores que não consegue se entender, né? Então, um kernel do Linux com milhares de pessoas, empresas, como é que consegue manter a qualidade, como é que consegue sincronizar os esforços, é uma coisa que é bem interessante também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, se possível. Sim, isso foi uma forma evolutiva. Então, o projeto Linux e desenvolver software pela internet, que é uma maneira mais genérica de falar sobre isso, um software livre, que todo mundo pode olhar, etc. A maneira como ele é feito vem sendo determinada à medida que ele é feito. Então, por exemplo, é bastante diferente no início você ter o Linux com um programinha que ele escreveu de, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 linhas, e depois que uma série de colaborações foram sendo incorporadas. À medida que essas colaborações foram incorporadas, uma série de práticas foram sendo feitas para tentar evitar que problemas fossem introduzidos, para permitir que alguém trabalhe numa característica específica ou outro em outra. E isso, ao longo de 20 anos, é muita coisa. Mas o mais significativo em relação a isso foi quando o Linux resolveu, quando uma ferramenta de controle de versão, que chamava na época BitKeeper, que tinha sido utilizado e permitia que você não tivesse uma versão de controle central, como é o CVS, como é o Subversion, pudesse ser utilizada. Então, não tem uma árvore central, isso é uma coisa. Ninguém é mais especial do que os outros. Todo mundo tem sua árvore. Eventualmente, aquilo que é interessante de uma árvore, que se provou naquela árvore, vai migrar para uma outra árvore. E organizações como, por exemplo, a Red Hat vão escolher entre essas árvores qual é que tem os melhores frutos, sei lá, aquela ali está com menos problema, etc. A maneira como a maior parte das pessoas vai consumir o Linux, ela passa por muitas fases. Ela vai passar por N fases. Não tem uma técnica... Eu diria que o sistema de controle distribuído e essa falta de ênfase num ponto central é um dos pontos principais para garantir qualidade.
entendeu? Para evitar que uma coisa de uma árvore polua a outra, ou etc. Mas hoje em dia existem N organizações que estão testando continuamente o Linux. Existe o Zero Day Compiler Boot. Então você tem alguém lá que tem uma série de máquinas e ele compila o kernel a cada modificação, várias vezes. E quando algo não compila com uma combinação específica, por exemplo, eu compilei o kernel sem habilitar tal característica e para de funcionar com um caso específico, quem gerou esse problema é notificado quase que muito rapidamente. Então, essa é uma maneira. Outra maneira são organizações com propósitos específicos que estão verificando se uma versão mais recente ainda atende às necessidades dele. Então, por exemplo, quando vem a versão, o Enterprise Linux na Red Hat, ele está com o kernel 3.10. E vai ficar assim por muito tempo. Porque uma versão nova do software, ele melhora, mas ela piora. Melhora e piora. Uma coisa são resolvidas, novos bugs são introduzidos. Então, a maneira como você consome é bem diverso. Trabalhando como suporte, né, a gente pegar um pouco essa carona que ele falou a respeito do desenvolvimento, a gente muitas vezes tem assim, você recebe um aplicativo, hoje em dia numa VM, rodado em cima de uma coisa genérica que um cara fez e de repente tem um problema de performance. E a culpa é sempre do hardware, né? O cara geralmente assim, ele evita falar que não, de repente assim, a maneira que eu fiz, então eu estou entendendo que isso aqui é muito interessante para tentar descobrir esses aspectos, mas ao mesmo tempo me parece que é uma questão de um certo baixo nível, de você entender um tanto quanto funciona o kernel do Linux, para conseguir também ter uma informação mais ou menos isso que eu estou entendendo. Então, assim, a apresentação, eu tenho feito essa apresentação, às vezes o público é um pouco mais técnico, ou até são pares, estão desenvolvendo isso também. Eu me referi a até alguns URLs no meio lá, do Brendan Gregg, que o trabalho dele é análise de performance no dia a dia, e ele não desenvolve as ferramentas, ele desenvolve ferramentas sobre essas. O modelo do Perf é parecido com o do Git. O Git tem um monte de ferramentinhas pequenininhas lá, e daí tem umas ferramentas que usam essas menores, vão combinando, e daí tornando a saída produzida para essas ferramentas de maior nível mais palatáveis. Eu estava colocando eu coloquei uma série de potencialidades aqui. Então, agora, sabendo onde a troca de contexto é feita, etc., você pode fazer uma ferramenta usando isso e fornecer algo mais, dizendo, olha, o que está acontecendo aqui é que esse processo aqui está atrapalhando. Você me disse que esses são importantes, esse aqui você não colocou entre os importantes. Então, na página dele, ele tem uma série de use cases, ele tem uma série de ferramentas acima dessas, que consomem essas informações e as tornam mais palatáveis. Então, sim, o conhecimento de como o kernel funciona vai lhe ajudar muito. Né, ele está fazendo muita alocação de memória, está dando muita troca de contexto, isso aí vai ajudar. Agora, existem ferramentas acima disso que auxiliam a tomar essas conclusões. Mais alguma pergunta? Muito obrigado.